Aí Paulo vai delimitar esse processo da vinda de Jesus, no momento de abrir e fechar de olhos, até a última trombeta. Grita comigo, diga, última trombeta. É interessante a expressão aqui, no ressoar da última trombeta, porque quando eu estudei Champlin, para entender que trombeta é essa, Champlin diz que seria uma tolice comparar essas trombetas com a trombeta de Apocalipse. Champlin diz que quem faz esse tipo de exegese não é a interpretação correta, porque o que Paulo está querendo dizer é que essa trombeta está ligada a uma última chamada. Então perceba, nós não sabemos que tipo de última trombeta é essa, porque se tem a última trombeta é porque existirão as primeiras. O que eu preciso interpretar é que nem tudo na Bíblia está de forma literal. Eu já expliquei muitas vezes isso para vocês. Existem textos que estão dentro de uma linguagem literal, alegórica e simbólica. E agora esse texto aqui, muita coisa dele está de forma figurada, de forma alegórica. Então essa última trombeta é ligada ao aspecto de último aviso. Os primeiros avisos nós percebemos em Mateus capítulo 24, quando Jesus está ainda com os discípulos e pergunta para ele como é que nós vamos saber a volta do Filho do Homem. Aí Jesus fala, eu porém vos digo que esses serão os princípios de dores e os sinais serão esses. Aí Jesus começa a falar, haverá nação contra nação, reino contra reino. Irmão se levantará contra irmão, filho contra filho, pai contra pai, sangue contra o próprio sangue. O amor de muitos vai se esfriar. A multiplicação da iniquidade. Alguém está me ouvindo aqui? Então tudo isso nós já vimos acontecer. Então já mostra para nós que nós já passamos pelos primeiros sinais. A nossa geração é uma geração que está vivendo os últimos sinais de Jesus na terra. Jesus tem cumprido isso, nós não sabemos o dia e nem a hora, mas a verdade é que a qualquer momento a última trombeta vai tocar. Porque os primeiros sinais já se manifestaram. A expressão última trombeta é para mostrar para nós que existem vários sinais. E eu preciso estar atento para essa última chamada. Porque alguns podem não estar preparados para ela. Alguns podem partir antes. Alguns podem morrer. Alguns podem de repente não morrer e como nós, que todos nós cremos, o culto nem acabar e a igreja ser arrebatada. Existe um pregador de séculos passados, do livro chamado Heróis da Fé, um homem chamado Jonathan Edwards, que só pregava uma mensagem. Jonathan Edwards era conhecido como pregador de um só sermão. E ainda tem gente que reclama quando eu repito mensagem, né? Ele era o pregador de somente uma mensagem. E a mensagem que ele pregava era: pecadores na mão de um Deus irado. A história dizia que quando Jonathan Edwards pregava o sermão, pecadores na mão de um Deus irado, as pessoas começavam a rolar no chão, bater cabeça no chão, bater cabeça na parede, porque a mensagem de Jonathan Edwards fazia as pessoas terem a imaginação de como seria o inferno. Ele mais pregava sobre o inferno. E é interessante que muitas pessoas se converteram em massa e viveram um período de avivamento na época de Jonathan Edwards. Depois pega esse livro para você ler, compre ele, Heróis da Fé, e você vai ver os maiores avivalistas do mundo. E dentro desses maiores avivalistas do mundo, você vai ver esse homem que foi um homem com uma mensagem somente, aonde colocou no coração da igreja a importância de servir a Deus. Primeiro, porque nós queremos o céu. Segundo, porque nós não queremos ser condenados. Então, Jesus veio na terra para mostrar para nós também que o inferno, ele é algo real. Deus não fez o inferno para você, mas ele não vai te impedir de ir para lá. Porque você tem uma palavra chamada livre-arbítrio, que significa direito de Todas as vezes que você vem num culto como esse, você escuta a palavra e na hora do apelo você fala assim: não, eu não quero Jesus, eu volto para minha casa da forma como eu estou. Você está dizendo: me dá licença, mas a minha alma prefere o inferno. Porque a Bíblia diz que aquele que recebe Jesus diante dos homens, o Senhor receberá o seu nome diante de
Mas aquele que rejeita Cristo diante dos homens, o Senhor rejeitará você diante de... Então Jesus, ele vai passar grande parte do seu ministério mostrando para nós que o inferno, ele é algo real. É por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, observe a expressão, para que todo aquele, ou seja, é uma condição de salvação. Salvação não é para todas, salvação é um direito. Se eu recebo o Filho, eu recebo o Pai, mas se eu rejeito o Filho, eu rejeito o... Por isso que Jesus falou assim, eu sou o caminho. Jesus não falou, eu sou mais um caminho de salvação. O único caminho que salva se chama... Por isso que Jesus falou, só há um mediador entre Deus e os homens. Qual é o nome dele? Jesus Cristo, né? Que é Paulo, na verdade, que falou que só há um mediador entre Deus e os homens. E o nome dele se chama Jesus.